para completar a edição do Câmara Entrevista, o nosso convidado é o vereador Davi Darold, dos Progressistas, o vereador mais jovem da história do Legislativo Bento Gonçalvense. Vereador, seja muito bem-vindo ao Câmara Entrevista. André, muito obrigado pelo convite, um prazer estar conversando contigo e com certeza para mim é um privilégio poder estar servindo Bento Gonçalves. Como tu falou, ser o vereador mais jovem da história de Bento Gonçalves para mim é um motivo de muita alegria, mas também muita responsabilidade, né? De mostrar que não é só por ser novo que a gente possa fazer muito mais, é por realmente ter buscado a preparação, a capacidade para estar aqui. Eu fiz faculdade de Ciências Políticas e Economia na Inglaterra, então por ter me preparado e por ter levado isso para as pessoas, esse projeto que eu sempre digo que não é só meu, as pessoas confiaram, depositaram confiança em mim para estar aqui trabalhando para o Bento Gonçalves. Certo, referente a esse processo de desburocratização das leis, vereador, o senhor já disse que o grupo, né, os membros já estão atuando e já está bem adiantado esse processo. O senhor acredita hoje que em quanto tempo é possível fazer um trabalho de compilação dessas leis, de desburocratização, na verdade, a palavra mais assertiva? Na verdade, eu fiz o requerimento, né, para a criação da Comissão de Desburocratização ainda no mês de fevereiro. Ele foi aprovado por unanimidade por todos os colegas, ou seja, todos os meus colegas vereadores também focados em desburocratizar, em modernizar a legislação, a gente buscar simplificar. Hoje nós temos mais de 6 mil leis ativas em Bento. Dessas 6 mil leis, cerca de 40% delas somente são utilizadas. Então, a ideia da comissão é nós buscarmos revisar toda a legislação, revogarmos leis que estão duplicadas e tornarmos uma só lei. Um exemplo disso, e que eu venho trabalhando desde fevereiro, e muitos me diziam, na verdade, desde quando eu assumi meu mandato em janeiro, quando assumi o lugar do secretário e vereador Eduardo Veríssimo, né, eu peguei o Código de Posturas, que é de 1969, um Código de Posturas já defasado, onde trata da questão de ordem pública, da moralidade, do funcionamento em Bento Gonçalves, e era uma lei onde dizia que nós não podíamos entrar dentro de locais fechados com boné. É crime. Não podia cuspir no chão, porque era crime. Isso é algo totalmente defasado. Vamos lá. Comecei a trabalhar com a questão do novo Código de Posturas, entreguei na semana passada para a PGM, para a Procuradoria-Geral do município, mas antes disso, na primeira reunião da nossa Comissão de Desburocratização, eu levei a minuta do anteprojeto de lei, porque deve ser um projeto de origem do Executivo, aonde apresentei aos meus colegas e a gente debateu. Havia alguns pontos que eu ou não tinha acrescentado ou não tinha retirado, que eram possíveis ainda serem revistos, e foi trabalhado junto na comissão, junto com meus colegas, para a gente fazer a revisão final desse anteprojeto. Então foi muito bacana. Na semana passada nós estivemos em Porto Alegre, também reunidos com o presidente da Comissão de Desburocratização da Assembleia Legislativa, o deputado Giuseppe Riesgo, e foi uma oportunidade muito bacana de nós vermos como a Assembleia trabalhou na Comissão de Desburocratização para fazer um revogaço de leis. A nossa ideia aqui, André, como tu perguntaste, a comissão ela é uma comissão especial, então ela tem a duração de 1 ano e pode ser prorrogável. A nossa ideia é que dentro desse 1 ano nós entreguemos um dossiê ao prefeito de sugestões de revogação de leis. Nós queremos fazer um revogaço de leis para a gente buscar simplificar e modernizar a legislação aqui em Bento. Aproveitando o gancho, vereadora, recentemente o senhor esteve em Porto Alegre e também buscando algumas demandas específicas de algumas áreas que estão sofrendo especificamente nesse período de pandemia. O senhor pode explicar um pouquinho mais essa visita ao chefe da Casa Civil? Foi uma visita na semana passada ao chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, onde estive levando algumas reivindicações para a retomada das atividades econômicas. Nós sabemos sim dos problemas da pandemia e nós precisamos entender que, ao mesmo tempo que faltou um pouco de planejamento por parte do governo do estado e do governo federal, também faltou um pouquinho de consciência por parte da população com os cuidados dos protocolos. Infelizmente, alguns estão pagando esse preço, muito alto por sinal, e principalmente nesse ano o turismo e a gastronomia têm sofrido muito com as medidas restritivas das atividades.
as atividades presenciais principalmente. Levei essa demanda ao chefe da Casa Civil, que eu já tinha uma amizade com ele pelo tempo que eu trabalhei no governo do estado, e isso é algo muito importante, a representatividade. A gente precisa entender que o político ele precisa ser diplomático. Ao mesmo tempo que eu não concorde com algumas coisas e atitudes do governador, do governo do estado, eu preciso manter um bom relacionamento e cordial para que, quando necessário, eu possa ter a mão estendida deles. Então, por ter esse bom relacionamento com o próprio governador, acabei conseguindo ter essa reunião com o secretário Arthur, onde levei essa reivindicação da retomada das atividades dos bares e dos restaurantes, da questão do nosso turismo, da rede hoteleira, de hospedagem, enfim, que gera empregos indiretamente e diretamente absurdos. Então nós precisamos entender que é uma cadeia toda que se movimenta. Ao mesmo tempo estive reivindicando também a retomada das escolas de cursos profissionalizantes, de idiomas, de música, de dança, cultura e esportes. Por quê? Porque hoje no decreto estadual existe um item, um artigo dentro do decreto que veda essas atividades, classificando delas uma por uma como atividades que não podem trabalhar presencialmente. Mas dentro desse mesmo decreto, logo após a classificação desses itens, existe um item que se descreve como atividades de apoio à educação. Fica muito subjetivo. E essas atividades de apoio à educação podem operar, podem trabalhar presencialmente. Então, levei essa reivindicação para que essas escolas estivessem trabalhando presencialmente, porque eles têm protocolos diferentes de escolas de ensino, escola pública ou privada, né? São outros protocolos, são diferentes, então foi buscar levar essa demanda para que pudesse ajustar dentro do decreto. Ao mesmo tempo reivindiquei também a questão do retorno das aulas presenciais. Nós temos como Câmara batalhado muito por isso. A gente sempre fala muito isso aqui dentro, o objetivo fim da educação é o aluno, é o ensino. Então nós precisamos estar trabalhando para que as nossas crianças estejam bem assistidas, e o governo do estado, por ter uma liminar da justiça que derrubou o retorno das aulas presenciais, entrou no STF nesta semana já agora, com recurso para tentar fazer com que a decisão volte atrás para que as aulas presenciais, principalmente dos primeiros anos, retornem. Vereador Davi, a gente sabe que o trabalho parlamentar vai muito além, temos muito mais, acredito, demandas e ações do seu gabinete que vão ficar, acredito, para o próximo mês, para a gente trazer aqui aos nossos telespectadores. Agradecemos a sua presença aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigado. E o Câmara Entrevista fica por aqui. A gente volta a qualquer momento trazendo mais informações. Até lá!